E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, eu quero falar um pouco, né, desse tema. Por que que os protestantes, eles não creem em Jesus Cristo? Vamos ver nesse vídeo, né? Eu vou mostrar para você, né, até mesmo, né, provar para você que o protestante, ele não crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai perceber, você vai perceber você vai perceber, né, claramente que o protestante ele não crê em Jesus Cristo. Ele crê ali em uma parte, né, em algumas coisas, mas naquilo que é mais necessário crer em Jesus Cristo, naquela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma promessa, né, eles não creem. Você vai conseguir perceber isso aí. Observando alguns protestantes, alguns vídeos, né, de protestantes, você vê que eles são quase, né, unânimes, se não for, né, unânimes, em crer na igreja dos primeiros séculos, né, na igreja primitiva, na igreja, né, dos primórdios, como falam, né, alguns. Quer dizer que eles creem nessa igreja dos primeiros séculos. Né? Então, se eles creem na igreja dos primeiros séculos, eles sabem que nosso Senhor Jesus Cristo fundou uma igreja. Né? Eles creem que nosso Senhor Jesus Cristo fundou uma igreja e que ela existiu para eles, né, nos primeiros séculos. Uns acreditam que foi até Constantino, né? Outros, eu sei que de qualquer forma eles acreditam na igreja dos primeiros séculos. Quase todos esses protestantes que eu venho analisando os vídeos deles, eles falam muito, né, da igreja. Eles sempre falam alguma coisa da igreja, né, dos primeiros séculos. Né? Tá sempre falando de Santo Agostinho. Então eles acreditam na igreja dos primórdios, né? Na igreja primitiva. E por que não acreditam mais na igreja? Né? E não acreditam mais em Jesus Cristo, podemos dizer assim. Vamos analisar esse texto de Mateus, né, 16. Mateus 16, vamos ler o versículo 17 ao 19. O 16, né? Mateus 16, versículo 16 em diante. Simão Pedro, né, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Olha aí. As portas do inferno nunca vencerão, nunca prevalecerão contra ela. No versículo 19 vai dizer assim, né? Eu te darei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Isso é uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, de que a igreja dele, as portas do inferno, né, as forças do inferno, não prevalecerão contra ela. Aí eu pergunto, né, para os irmãos protestantes que creem na igreja primitiva. Onde está essa igreja primitiva? Onde está, né, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Que ele disse a Pedro que ia fundar. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Onde está essa igreja de Jesus Cristo, né? E as forças do inferno não poderão vencê-la, não prevalecerão contra ela. Onde está essa promessa de nosso Senhor Jesus Cristo? Você crê que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo estava ali no início, né? Existe a igreja primitiva. Beleza. Já é metade, né, da crença. Se a igreja primitiva estava ali, no primeiro século, como você mesmo crê, e onde está ela hoje? Ah, mas ela se desviou? Desviou? Onde fica essa palavra de Jesus Cristo que a gente leu? As forças do inferno não poderão vencê-la. Jesus Cristo está falando da igreja dele. A mesma igreja que você fala, que veio lá dos primórdios, a mesma igreja dos primeiros séculos, né? Os mesmos cristãos dos primeiros séculos tinham essa promessa de ser uma igreja
que as forças do inferno não poderiam vencê-la. Então, nesse texto, prova, né, que o protestante não crê para valer em Jesus Cristo. Ele não crê em Jesus Cristo. Se você acredita que a igreja e nosso Senhor Jesus Cristo chegou até os primeiros séculos e ponto final, já não existe mais, então você não acredita na palavra de Jesus Cristo, que está dizendo aqui, nesse texto, né, que as forças do inferno não poderiam vencê-la. E se venceu, se ela acabou no primeiro século, Jesus Cristo não cumpriu a promessa dele. Essa palavra que ele disse, né, as forças do inferno nunca prevalecerão contra ela. Onde é que está essa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo? Entendeu? No finalzinho de Mateus também, no finalzinho do Evangelho de São Mateus, né, capítulo 28, no capítulo 28, ele também vai dizer, Jesus Cristo também vai dizer, né, que ele vai dizer assim: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E no finalzinho, bem no finalzinho, vai dizer: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde fica a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para um protestante que não crê na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele crê na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo ali nos primeiros séculos, mas acabou ali, ela desviou-se. Então, se ela acabou ali, né, se ela se desviou-se, a pergunta que eu deixo para você é: onde fica a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo? Que disse aqui no final de Mateus que estaria com a igreja e vai dizer: ó, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde Jesus estava? Quando a igreja afundou, quando a igreja se desviou, quando a igreja foi vencida. Onde Jesus estava quando o inferno venceu a igreja? Como muitos chamam de Babilônia, né? Chama a igreja disso e daquilo. Onde é que Jesus estava? Você pode explicar? Né? Quer dizer que afirmar que a igreja do Senhor Jesus Cristo chegou aos primeiros séculos e acabou, né, e não existe mais, é o mesmo que chamar Jesus Cristo de mentiroso. Jesus disse que estava com a igreja todos os dias. É o mesmo que não acreditar em Jesus Cristo, quando ele diz: as forças do inferno não poderão vencê-la. Então essa igreja, ela existe. Não é uma igreja, né, espiritual apenas, para as pessoas aí aumentarem o número dos desigrejados, né? Não precisa ir no templo, não precisa. Jesus não fundou uma igreja. Ué, mas você não acredita nela no primeiro século? Nos primeiros séculos, os cristãos se reuniam nas casas, nas catacumbas. Mas depois, com a parada, né, da perseguição aos cristãos, quando a igreja se tornou livre, o que aconteceu? Começou a surgir, né, os templos. As pessoas se reúnem nas casas, mas precisava também de um templo físico para as pessoas se sentarem no banco, para as pessoas serem batizadas, né? Celebrar, né, o casamento, celebrar as festas. Precisa sim também de um templo físico, né? Não é só o espiritual. Não, a igreja primitiva tinha tudo isso. Então, fica esse questionamento. Se você é protestante, né, e está vendo esse vídeo, eu estou dizendo para você que você não crê em Jesus Cristo como deveria crer. Porque se Jesus Cristo está dizendo que a igreja dele, as forças do inferno, não vencerão, e se você diz que venceu, onde fica a sua palavra e onde fica a palavra de Jesus Cristo? Jesus Cristo disse que estaria com a igreja todos os dias. Se o protestantismo surgiu 1500 anos depois, esses 1500 anos, Jesus estava onde? Né? Quer dizer que isso prova, né, com muita clareza, que o protestante não crê em Jesus Cristo. É uma brincadeira, né? Infelizmente, né? É uma brincadeira, uma coisa dessa. É só analisar o texto, né, com cuidado. Jesus Cristo está dizendo: as forças do inferno não poderão vencer, não prevalecerão contra a igreja. Então, como eu disse, né, a maioria dos protestantes creem na igreja dos primeiros séculos.
E depois deixaram de crer. Depois de Lutero, surgiu o protestantismo, né? Deixaram de crer na igreja. Onde fica, né, as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo? E sem contar que lá em João, né, lá no Evangelho de João, Jesus Cristo vai enviar o Espírito da verdade para guiar a igreja em toda a verdade. Então Jesus Cristo mentiu, se enganou. Para né, o protestante, parece que sim, né? Parece que Jesus Cristo mentiu, se enganou. Parece que Jesus Cristo não é Deus. Porque se ele disse, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão prevalecer, nunca prevalecerão contra ela, é a minha fé. Jesus Cristo olhou para Pedro, né, e disse, né, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. É o que eu creio. Jesus Cristo, e ele também vai dizer no finalzinho do Evangelho de Mateus, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o que eu creio. É o que o católico, né, consciente crê. Então, se a igreja estava lá no primeiro século, ela está agora também no século XXI. A mesma igreja. Basta analisar com cuidado que a gente vai encontrar a igreja primitiva de nosso Senhor Jesus Cristo, ela subsiste na igreja católica. Né? A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a mesma igreja que você que é protestante, né, estiver vendo essa mensagem, a mesma igreja que você consegue enxergar ela lá no primeiro século, no segundo século, no terceiro, quarto século ali, que você consegue enxergar, essa mesma igreja está na igreja católica. É a mesma igreja, basta procurar. É a mesma igreja, os mesmos sacramentos, a mesma celebração. Você tem que ir além da Bíblia, né? Por exemplo, terminou a Bíblia, começa a ler a patrística. Agora, pessoal, o cânon sagrado fechou, começa a ler o catecismo, começa a ler a patrística, a continuidade dos padres apostólicos. Quando os apóstolos terminaram os dias de sua vida terrena, aqui na Terra, outras pessoas assumiram o seu lugar. Eles prepararam outras pessoas. Então você não pode parar só nas Sagradas Escrituras. Você tem que dar início a toda a história. Terminou o apóstolo, o último apóstolo, né, a morrer foi João. Terminou o apóstolo João. Você vai estudar agora a história da igreja. Você vai estudar agora a patrística, para você encontrar essa igreja. Se você crê nessa igreja dos primeiros séculos, é só continuar fazendo um estudo onde está a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você vai encontrar. Muitos protestantes encontraram olhando, né, analisando, né, a patrística. Terminou as Sagradas Escrituras, começa a estudar a patrística. Você vai encontrar que os primeiros cristãos já chamavam a igreja de católica, por exemplo, né? Lá no ano 107 você vai encontrar já a palavra igreja católica, né? O termo igreja católica. Você vai encontrar já nos primeiros séculos a celebração, como é que era, né? No domingo. Você vai encontrar o batismo de crianças nos primeiros séculos. Você vai encontrar a devoção, né, aos santos. Você vai encontrar a devoção a Maria Santíssima. Então você vai encontrar a igreja católica nos primeiros séculos. Se você parar só nas Sagradas Escrituras, e você, né, fecha, né, os seus olhos para esses textos de Jesus Cristo, para essa, né, promessa de Jesus Cristo, de que a igreja dele, as forças do inferno não poderão vencer, você perde a fé em Jesus Cristo, acha que a igreja foi vencida, então você perdeu a fé em Jesus Cristo. Para você recuperar, já que você acredita na igreja dos primeiros séculos, é só continuar estudando a igreja dos primeiros séculos, né? Estudando o que a gente chama de patrística. Vai em busca, né, desse estudo, que você vai encontrar a igreja até os dias de hoje. Até chegar, né, os dias de hoje. Você vai encontrar a mesma igreja lá do início. Porque se não for assim, Jesus Cristo se enganou, né? Se a igreja se perdeu, onde é que fica, né, esse texto bíblico? Se a igreja se perdeu, onde fica esse texto bíblico? Aí as pessoas vêm com aquela desculpa, mas a igreja não é um templo. A igreja não é um templo, mas a gente precisa daquele templo para se reunir, para sentar, para ouvir a pregação do evangelho, para receber os sacramentos, né? A gente precisa do lugar físico também, não é só o espiritual, né? A gente precisa de se reunir em um lugar físico, né, para
celebrar casamento, batizado, para a comunhão, para a fração do pão. Desde o início, precisa sim de uma sala. Você não lembra que Jesus Cristo pediu para os apóstolos, né, encontrar uma sala para fazer, né, a ceia? Não era um lugar físico? Ele podia ter feito a ceia espiritualmente, né? Não, mas era um lugar físico para ele sentar para partir o pão. Né? Quer dizer que se você sai dessa verdade, você fica perdido. O lugar físico para a reunião precisa. Agora você olha para o prédio e diz, não, mas Jesus Cristo não fundou um prédio. Jesus Cristo pediu para arrumar uma sala para celebrar a Páscoa. Um lugar físico para sentar e fazer a partilha do pão. A gente precisa, sim, do templo físico. Entendeu? Para fazer as reuniões, para se reunir. Então, meu irmão, se você quer procurar a verdade, você vai encontrar. Se você deseja procurar a verdade, você vai encontrar. Você vai encontrar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? É só analisar os textos, as promessas que ele fez. Prometeu enviar o Espírito Santo para guiar a igreja em toda a verdade. Então, e essa igreja, ela subsiste, né, na igreja católica apostólica romana. Ela está ali. O mundo inteiro pode se debruçar em estudos. Jamais vão negar isso. Jamais vão negar essa verdade de que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela está aí no mundo. É a igreja católica apostólica romana. É só estudar e encontrar e perseverar nessa igreja. Beleza, meus irmãos? Então é esse o estudo de hoje, com todo respeito, né, aos irmãos protestantes, que acreditam na igreja dos primeiros séculos, mas não acreditam na igreja do século XXI. Sendo assim, coloca em dúvida, sendo assim a pessoa coloca em dúvida a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que a igreja dele, as forças do inferno não venceriam. Né? Coloca em dúvida diretamente a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Não caia nessa, estude e venha, né, para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito ainda nesse canal, peço a você que se inscreva. Comente aí o que você achou, né? Deixa um joinha para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.